estava, Satanás não estava. Quando a gente lê aquela passagem de Ezequiel, ele habitava entre as pedras preciosas. O lugar que Deus tinha feito, e era um lugar precioso, um lugar de destaque para ele. Mas ele não se conformou com esse destaque que ele tinha, ele queria mais. E ele não queria ser igual a Deus. Porque ele disse: eu subirei fazer colocarei o meu trono acima. E se quem quer colocar acima não quer ser igual, quer ser maior. Quer ser maior. Agora a gente para e pensa: como um ser criado por Deus vai querer ser maior do que aquele que o criou, não é? Quando o texto fala assim, ser semelhante ao Altíssimo, que serei semelhante ao Altíssimo. Observe, ele diz: eu colocarei o meu trono acima para ser semelhante. Se ele queria colocar acima, o semelhante que ele está dizendo que ele queria ser é só um disfarce. Eu entendo assim, é só um disfarce, porque na realidade, se ele está querendo colocar o trono acima, ele não está querendo ser semelhante. Ele está querendo ser além, maior. Ele diz que quer ser semelhante. Para mim, não, essa semelhança aí não é uma verdade absoluta. É mentiroso para não mentir. A gente não pode confiar no que ele está dizendo, não é? Então eu voltei só um pouquinho aqui para a gente. Essa parte que eu revisei aqui agora é muito importante. A gente saber que o pecado, a origem do pecado, não foi aqui na criação do homem, do Éden, dos animais. O pecado já existia, porque a origem do pecado, a primeira manifestação do pecado, aconteceu na esfera angelical. Dando continuidade, nós vamos agora observar sobre a queda no Éden. A queda do homem é uma expressão teológica para designar o momento em que o pecado entrou no mundo, por meio do primeiro casal, Adão e Eva. Aí a gente vê a referência de Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Eu ouvi uma vez uma pregação e um pastor que estava pregando, foi? O pastor que estava pregando, eu não entendi muito e nem aceitei, porque a gente lê algumas coisas e o pastor estava pregando e ele disse que Adão não pecou, Adão transgrediu, que quem pecou foi Eva. Mas a Bíblia ela fala que o homem pecou. E quando Eva comeu, que deu a Adão, os dois caíram no pecado. Ficaram debaixo da condenação do pecado. Os dois pecaram. Tanto o homem pecou, como Eva pecou. E quando Paulo escreve, ele diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Observou, eu já falei até na semana passada. O homem, ele tinha oportunidade de comer de todas as árvores que estavam no jardim. A árvore que Deus tinha proibido eles de comer
foi a que chamou mais a atenção quando Satanás lhe lançou aquela pergunta. E observe, irmãos, o que foi que Deus disse? Não é para comer. E Satanás disse a Eva, foi assim que Deus disse, já vindo por um lado diferente: não comerás de todas as árvores do jardim. Foi isso que Deus disse? Deus não disse isso. Deus disse: não comerás da árvore que está no meio do jardim. E aí, quando Satanás veio para lançar para Eva, ele já transformou aquilo que Deus disse. E Eva parou, começando com a serpente. Era para, na hora da tentação, o que é que a gente precisa fazer na hora da tentação? Fugir. Mas Eva começou a conversar. Isso é uma lição até para nós todos. A palavra de Deus, ela diz que Jó era um homem temente a Deus, mas que se desviava do mal. E nem sempre a gente vai ter força para vencer toda a tentação se a gente continuar no lugar que a gente é tentado. Tem situações que a gente precisa fugir. A gente não pode ficar debatendo com uma situação que muitas vezes a gente sabe que é o nosso ponto fraco. Nós precisamos fortalecer o ponto fraco e tem momentos na nossa vida que nós precisamos fugir daquele lugar que a gente está. Eu estava falando numa lição da escola dominical, eu dou aula a novos convertidos, e a irmã estava dizendo que ela era viciada, não foi o que eu contei na semana passada não, já é outra situação. Ela era viciada em bebida alcoólica, em cigarro e usava até algumas drogas. Ela disse que para ela ser crente, ela tinha casa própria, mas se ela continuasse nesse ambiente, ela não ia se firmar. Ela precisou sair daquele lugar. Ela alugou a casa dela e foi morar de aluguel em outro lugar, porque se ela ficasse lá naquele lugar, ela não ia se firmar, porque ela tinha muitas amizades, e as amizades, se ela não tivesse dinheiro, pagava para ela beber, para ela fumar, para ela se drogar, e ela precisou se mudar daquele lugar. E nós precisamos estar atentos a isso. Fuja da tentação, porque tem horas que é como a palavra de Deus diz, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se a gente percebe que não vai conseguir resistir àquela tentação, fuja da tentação. Os dois foram criados em total inocência, os dois, Adão e Eva, e não conheciam o mal antes de desobedecerem a Deus. Aí a gente traz a referência de Gênesis 3:5. Porque Deus sabe, e aí a serpente falando, né? Que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eles iriam sair do processo da inocência, mas iria ser como Deus? Não. Nunca. Ninguém é semelhante ao Altíssimo. Ninguém vai ser igual a Deus. Mas Satanás, ele sempre lança algo que chama a atenção daquela pessoa que está sendo tentada. Quando Satanás lança isso aí, você vai ser igual a Deus. Aí vem aquele versículo, né? A concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E aí Eva cede aquela voz que ela não estava nem acostumada a ouvir. A gente não sabe exatamente quanto tempo
foi a fase da inocência. Não sei se algum outro professor aqui deu aula e pôde calcular essa fase da inocência. A gente não sabe quanto tempo Adão e Eva passaram nessa fase da inocência, mas a gente sabe que no dia que eles comeram, a palavra de Deus diz o quê? Que Deus falou com ele: no dia em que vocês comerem, vai acontecer o quê? Morrer. O que é morte? O que é morte? Bora, gente. Fala aí alguma coisa. Estado terminal. Estado terminal. Mais alguém? Consequência do pecado. Consequência do pecado. Mas na morte acontece o quê? O que é que acontece na morte? Quem quiser água tem aqui, gente. Não vou ver essa água toda. A separação. Separação. Morte é separação. A gente vai ver mais na frente, morte é espiritual. O homem está separado de Deus. É isso que a gente fala em relação às pessoas que não conhecem a Jesus, e quando nós também não conhecíamos a Jesus. Morte é separação. O homem separado de Deus. Morte é espiritual. Morte física é o quê? Separação também. Agora, separação de quê? Do corpo. Da alma e do espírito do corpo. O corpo volta ao pó, porque do pó foi tomado, e o espírito volta a Deus, porque veio de Deus. Então, morte continua sendo separação. E morte eterna é o quê? 3 tipos de morte. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Morte eterna. Separação definitiva de Deus. Separação definitiva do homem com Deus. Morte eterna. Continuando aqui. Foi dada a Adão a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a ordem de Deus foi: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí vem o outro parágrafo. Eles podiam comer livremente de toda a árvore do jardim. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, Gênesis 2:16: de toda a árvore do jardim comerás livremente. O outro parágrafo. O casal desobedeceu a Deus, pois a serpente que estava ali representando Satanás, forma de manifestação identificada em Apocalipse como diabo e Satanás, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, está em Apocalipse 12:9, foi precipitado da terra e os seus anjos foram lançados com ele. Quem foram esses anjos que foram lançados com Satanás? A terça parte que se rebelou também, que juntou-se com Satanás, foi expulsa do céu. A terça parte dos anjos viraram os demônios, que hoje estão aí para tentar a nós. Mas graças a Deus, eu disse na semana passada que existe 2/3 de anjos que estão guerreando também por nós. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? Os que eu temo. Dos que eu temo. E essa partezinha do versículo é muito importante, porque muitas vezes a gente quer o livramento que o Senhor dá, mas nós não tememos a Ele. Não é ter medo de Deus, é ter temor a Deus. O anjo do Senhor
fica junto de você, acampado, ao redor daqueles que temem a Deus. Então, para receber a cobertura do anjo do Senhor para nós, é preciso temer ao Senhor. Agora, nosso filho, às vezes nosso esposo, ou a esposa, ou nossos parentes são protegidos porque nós tememos a Deus e oramos por ele. Aí Deus manda também a proteção sobre eles. Agora, se nós conhecemos a Deus e não tememos a Deus, não vai ter anjos nos guardando, não. O versículo ele é bem claro: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, para dar livramento. O diabo enganou Eva. Aí 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Só que foi a Adão que Deus deu a ordem. Eva está conversando com a serpente. Adão está onde? Mas a gente já tinha colocado o nome dos animais, já tinha acabado essa tarefa. Mas o cuidado que o homem tem em relação à mulher. A gente pode, quem faz culto de família, pode aproveitar esse versículo para dar um estudo sobre a família. A mulher estava lá conversando com a serpente, porque Adão não interviu, porque Adão não foi lá, a gente tirou Eva de conversar com a serpente sozinha. Então, oi? Um descuido, aconteceu toda essa desgraça. A gente pode usar essa palavra, eu não gosto nem de falar essa palavra, em toda a raça humana. Agora, o que é que vocês acham? Isso aí pegou Deus de surpresa? Não, porque baseado no que eu posso dizer que isso aí não pegou Deus de surpresa. Na onisciência dele, ele já sabia. Mas qual é o versículo que eu posso segurar? 3,15. Hã? 3,15 de Gênesis. 3,15. Da semente da mulher nasceria um. Então. Mas aí Deus falou isso depois. Tem um versículo, eu não sei onde está escrito agora, mas alguém, se quiser, pode achar ali. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus já tinha um projeto de salvação para a humanidade. Isso aí não pegou Deus de surpresa, já tinha um projeto de salvação para a humanidade. O último ali agora, né? A humanidade conheceu experimentalmente o mal. Gênesis 3:22. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Só que o homem estava ali sabendo o bem e o mal, mas não era igual a Deus. Ele tinha agora consciência do pecado. Observou que quando o homem pecou, eles descobriram que estavam nus e eles procuraram logo se esconder de Deus. Aí vem Deus com uma pergunta retórica, porque Deus pergunta: onde estás? Será que Deus não sabia onde é que Adão estava? Mas Deus quis ali conscientizar o homem. Onde estás? Aí o homem vai: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, temi
e me escondi. Aí Deus vai e questiona: quem te mostrou que estava nu? O pecado faz isso. O pecado envergonha o homem de se aproximar de Deus. Satanás, ele tenta o homem para pecar, ensinando a ele fazer, mas ele não fez. Mas depois ele mostrou que ele poderia fazer todas aquelas situações. Perguntas? Ou está entendendo todo mundo ou não está entendendo nada? Professor, você falou da pegação do pastor, né? Aí É Romano, né? Levando o versículo 3 aqui da Gênesis, né? Na parte B, aí fala assim que e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Aí no 7, então ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos. Então ela comeu e ela não percebeu ainda que ela estava boa. Depois que o homem veio comer também. Depois que o outro comeu, e ambos perceberam. Então, a responsabilidade Era de Adão. Então, aí fala. Os olhos só foram abertos depois que os dois comeram, né? Pelo versículo. Aí conclui o pecado. Aí o pessoal muitas vezes diz que só veio o trabalho depois do pecado. Não. Deus criou o homem e já colocou ele no Éden para cuidar do Éden. Então o trabalho não é consequência de pecado. A gente vai observar aqui algumas consequências do pecado. Um adulto não trabalha. Ele largou ela só porque estava trabalhando. Mas mesmo trabalhando, tem que estar cuidando. Trabalha e cuida. Ora e vigia. Mas é porque está trabalhando com ele também. O que é que muitas vezes a gente faz? A gente quer resolver tudo com oração. Mas tem coisas que precisam de ação. Tem situações que a gente precisa orar e precisa agir também. Um exemplo. A mãe que fica orando pelos filhos e não dá um E deixando os filhos fazerem o que quiserem. Isso. Só orando e ainda fica pedindo a gente para orar. A gente por misericórdia ora. Porque até por a gente tem que saber porque a gente está orando. Porque tinha uma irmã que estava cantando. A gente ia para o monte, era orar para pedir oração pelo filho dela. O menino comandava lá fazendo a coisa. Aí um dia eu estou assistindo o povo. Eu estava vendo a irmã atrás da viatura. Eu falei, gente. Depois que eu me descobri que o menino era o responsável pelo tráfico lá. Então, gente, infelizmente a gente ora para Deus entrar, mas ele vai ter a consequência dele. A gente tem situações. Eu estava até ouvindo. Quem foi hoje de tarde para a convenção? De uma irmã foi, não? Pastor Antônio Márcio estava pregando. Assistam que está no YouTube. Aí ele estava dizendo o que é para a gente fazer, Deus não vai fazer. O que é para nós fazermos, é para nós fazermos. O que é para Jesus, a gente já ouviu isso várias vezes, só que ele pregou numa autoridade tão grande que marcou. Ele estava pregando e estava dizendo, o que é para eu e você fazer, Deus, ele pode até fazer, mas a gente vai ficar de braços cruzados, esperando Deus fazer tudo. Tirai a pedra, vocês podem tirar a pedra. Agora ressuscitar Lázaro, só Jesus. Então o que é para eu e você fazer, a gente precisa fazer. É orar e vigiar, trabalhar e cuidar também. Por quantos pais de família vivem uma vida trabalhando de dia e de noite para não faltar nada em casa,
E o seu filho às vezes não quer nem um dinheiro a mais, um brinquedo a mais, ele quer um abraço, um aconchego seu, porque ele acorda de manhã, você já saiu e chega de noite da escola e você, quando você chega de noite do trabalho, ele já chegou da escola e já está dormindo. E às vezes a gente se desgasta muito achando que só é o dinheiro que a gente tem que colocar em casa. E quantas vezes o afago, o amor, muitas crianças, muitos adolescentes estão precisando disso. Quem? Quando a gente vê os versículos de Gênesis, há muito tempo de intervalo entre um e o outro. A Bíblia já fala para a gente que dava estímulo naquela vez, mas pode ele ter pegado a confiança de Eva, ter já vinha seduzindo Eva, porque havia muito tempo. A Bíblia fala que foi aqueles versículos um atrás do outro, mas realmente a história, ela tem muito tempo. Não é só aquele contexto ali e acontece ali. Então ele pode ter justamente pegado a confiança dela, vindo já seduzindo ela. Já começou uma vez, Poderia, a Bíblia não relata. A Bíblia não relata, havia muito tempo. Não foi logo a povo assim, eu acredito que não foi. Ele deve ter justamente olhou se Adão saía, se Adão não saía, se ficava com ela, se não ficava. Porque é a artimanha dele, é o que ele faz. Isso. Eu já ouvi uma pregação também do versículo 1 para o 2 de Gênesis. Passaram muitos anos. Seu livro. Mas isso aí é outra disciplina, a gente não vai entrar nesse detalhe, não. A gente vai começar com a queda e a consequência da queda, a redenção, salvação. Eu fiz uma breve aula sobre anjos demônios também. O pastor falou sobre a questão da árvore que Satanás falou à mulher. Essa que Deus falou, lembrando da árvore que está no meio, não comerás. E ela fala, não, falou que no dia que tocar comer, certamente morrerás. Só que a árvore que está no meio não é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu falei na estante isso, não foi? A árvore no meio do jardim era a árvore da vida. Mas Satanás Corrigindo aí, gente. coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio. Aí está no negócio sobre esse texto, Ele mas seduz ela. só isso. Só essa informação. E Deus não falou também que não era para tocar. Deus falou para eles não comerem. Aí Eva já, não, a gente não pode nem tocar. Não é nem para tocar. Mas Deus não falou em termos de tocar. Falou só de comer. Cadê? O 2 ali, né? A gente tá? Não, o primeiro, né? Isso. O sentimento de culpa. A primeira consequência do pecado que tem aqui nesse slide é o sentimento de culpa. Foi instantâneo. Aí eu já falei, não é? A morte espiritual. O homem tinha prazer de conversar com Deus. Mas quando ele morreu espiritualmente, ele se escondeu da presença de Deus. Então aqui a morte espiritual, a comunhão com Deus foi interrompida. Separação, morte é separação. A comunhão com Deus ficou logo separada. O homem ficou separado de Deus. A comunhão com Deus ficou interrompida. O pecado separou os homens de Deus. A passagem de Isaías 59:2. Vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então é isso que o pecado faz, separa o homem de Deus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas se nós cairmos no pecado, a gente sente logo a diferença. Agora, como nós temos o Espírito Santo,
Antes de nós cairmos no pecado, o Espírito Santo, ele nos adverte. Ou não, irmãos? Sim. Sim. Agora tem gente que vive na igreja, mas vive uma vida de engano. Verdade. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Aí a gente olha, porque tem pessoas na igreja que faz uma coisa assim que me escandaliza em termos de pecado. Não estou falando costume, nada disso não. Em termos de pecado mesmo. Pecado aqui, pecado na igreja batista, pecado nas igrejas que tem segmento evangélico igual ao nosso. Não estou falando de costume. Estou falando de porque uma pessoa adultera e continua dentro da igreja fazendo as mesmas coisas que fazia antes, servindo a Deus, orientando outras pessoas a entrarem no céu e sabendo que a sua própria vida não é condizente com aquilo que ele está falando ou ela está falando. É porque um abismo chama outro abismo, a consciência fica cauterizada, a consciência fica morta, a pessoa não consegue mais ter a intimidade com Deus e vai cometendo pecado sobre pecado, se afasta de Deus e fica na igreja como joio no meio do trigo. Tira, irmão, esse irmão dali que a gente sabe que fez isso, fez aquilo e está aí no meio da igreja. Jesus disse o quê? Deixa crescer junto. Deixa crescer junto. No dia do juízo vai se separar. Então, a primeira consequência da queda foi a morte espiritual. Quem pode ler os olhos do casal? Quem lê ali? O 2, irmãos, o segundo parágrafo, quem lê? Os olhos do casal foram abertos, percebendo que estavam nus, conhecendo pessoalmente o mal. Esconderam-se da presença de Deus por sentirem medo. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Então ali a primeira consequência do pecado foi o sentimento de culpa, gerando morte espiritual. Ali no segundo a gente observa que os olhos do casal foram abertos e eles perceberam que estavam nus. O terceiro ali parágrafo, o juízo divino veio sobre a serpente, a mulher e o homem. Não é diferente hoje. Uma coisa que a gente observa, que me chama a atenção, é a vida de Davi. Davi, ele dizia: eu pequei. Eu não me lembro de eu ter lido nenhuma passagem de Davi que Davi culpa alguém porque ele pecou. Mas nós, na maioria das vezes, a gente diz: eu pequei por causa de alguém ou de alguma situação. Aqui, ó, desde o início foi assim. Quando Deus questionou o homem disse: a mulher erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Morte física. O homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para viver eternamente. Mas a morte espiritual veio, a morte física veio, quando Eva iria ter filho, a dor do filho, do nascimento do filho, ia ser maior, e Adão iria trabalhar para comer do suor do rosto. Tudo veio agora, ó, como consequência do pecado.
de espinhos e cardos. Diz que um dia todos os joelhos vão se dobrar diante dele e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus podia fazer tudo aquilo que Satanás são os outros filhos de Adão. A Bíblia fala em Abel e Caim, depois fala em mais alguns, mas eles tiveram filhos e filhos. E naquela época era casado irmão com irmão, só tinha a família de Adão e Eva, então eles foram uns casando com os outros. Falar da alegria do pai é registrar o filho. Cadeira. Mulher, não se registrava. Posso dar um novo desse não, viu? No final da vida ele dizia que ele gerou filhas e filhos. Não se registrava a mulher. Em relação ainda a efeitos do pecado, a natureza moral foi corrompida. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A referência de Gênesis 6,12. Todo mundo, o segundo, o coração. O coração do homem passou a ser agora enganoso, a ser perverso, a maldade entrou no mundo. Todas as pessoas estão mortas em ofensas e pecados. A passagem de Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Outro efeito do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. Todo mundo, versículo de Romanos 8:7, porquanto a inclinação da carne e inimizade contra Deus, pois não há sujeição à lei de Deus, nem em liberdade do próprio ser. Outro efeito do pecado, escravos do pecado. Escravo faz a coisa por obrigação. E o homem, na sua consciência má, ele peca. Observou que tem pessoas que têm prazer em fazer mal? Do mesmo jeito que tem pessoas benignas, que tem no coração a benignidade, o fruto do Espírito, a partezinha da benignidade, pessoas que gostam de fazer o bem e fazem bondade. Tem pessoas que são más. O povo de Nínive. Oi? O povo de Nínive. O povo de Nínive, os assírios, eles eram perversos. Eles faziam perversidade com aqueles povos que eles ganhavam da guerra. E aqui diz, o homem se tornou escravo do pecado. A gente, irmão, se liga à televisão. Eu nem assisto esses programas que trazem essas atrocidades todas aí. Tem gente que gosta de assistir. A gente fica olhando como uma pessoa, na sua consciência normal, tem coragem de fazer o que faz. Pega uma criança, pega um idoso, pega uma pessoa indefesa e faz uma perversidade tão grande. É o espírito do mal. É o escravo do pecado, que depois não sabe nem por que foi que agiu daquela maneira, por que foi que fez aquilo. É o espírito do mal. Imagina, hoje a igreja está na terra, o Espírito Santo está aqui conosco e o mundo está nessa situação. Imagina, irmãos, quando a igreja for arrebatada, quando o Espírito Santo sair daqui da terra, como este mundo vai ficar? Hoje a gente é sal e está aqui e Deus disse a Noé, se eu encontrar... Quando Noé questionou ali a Deus, Noé parou nos 10. Deus disse que se ele encontrasse 10 justos
justos em Sodoma, ele não destruía aquela cidade. Abraão, eu disse Noé não, gente, viu? O irmão está gravando a gente. Noé não, é Abraão. Se é dita, se encontrasse 10 justos em Sodoma, Abraão questionou Deus e Deus disse que não destruiria. Agora, quando saiu todos os justos daqui da terra, saiu o Espírito Santo daqui da terra, ainda bem que nenhum de nós, em nome de Jesus, vamos estar aqui, estaremos nas botas do Cordeiro, porque o pecado escraviza o homem. A corrupção atingiu não somente o corpo, gerando morte física, mas a alma e o espírito também. Isaías 1, 5 e 6, toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Toda a estrutura do homem foi atingida pelo pecado. O pecado afetou toda a humanidade. Todo mundo, versículo de Romanos 5,12, por um homem. Bora, gente. Quem tiver com sono, lê mais forte. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado põe o homem debaixo da ira de Deus. Deus, ele ama o pecador, mas a ação do pecado é ira diante de Deus. Aí a gente vai para o outro lado. A gente ama as pessoas que são homossexuais, mas a ação do pecado que eles fazem, nós abominamos. Nós amamos o pecador, mas o pecado não. Meu filho está errado, eu amo meu filho, mas eu não posso combinar com as ações erradas que ele faz. Existe a diferença. Não deixe de amar seu filho, não deixe de amar sua esposa, não deixe de amar seu esposo, mas as ações que são contrárias à vontade de Deus, a gente não ama, a gente não aceita. Uma irmã, ela chegou uma vez, ela me perguntou: irmã Eliette, meu filho é errado, anda errado. E o errado que anda é traficante, essa situação. E ela disse: ele me deu dinheiro, eu dou o dízimo desse dinheiro. Velha convertida. Velha convertida. Ela não queria nem aceitar, né? Aí ela perguntou: a gente precisa ter a mente de Cristo. Tem situações que a gente não precisa ninguém orientar a gente. O Espírito Santo que ajuda a gente. O que é que a gente precisa fazer? O pecado, ou angústias e tribulações. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Então aqui são alguns dos efeitos do pecado. Consequência final do pecado. A morte foi a sanção vaticinada por Deus. E por Deus a Adão como consequência imediata a transgressão da norma. Não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dela comereis, certamente morrerás. O homem não morreu fisicamente no dia que ele comeu, mas ele morreu espiritualmente. No mesmo momento que ele comeu, a morte espiritual veio para eles, porque morte espiritual é a separação do homem de Deus.
Então, no mesmo momento, ele sentiu a separação de Deus. O homem que tinha prazer em conversar com Deus, ele se escondeu da presença de Deus. A última consequência foi a morte do pecado, foi a morte vicária de Jesus para satisfazer a ira divina. Até Jesus, como homem, ele morreu. Aí o irmão estava cantando, que dia foi? Começou a conversão terça, não foi? Foi. Domingo, terça de noite. Allan Kardec morreu, o Padre Cícero morreu, aquele irmão J.A., né? Hã? Não, J.A. É o nome dele? Mas só usa mais o J.A. Aí, Jesus morreu, mas está vivo. Então, a diferença da nossa crença para quem crê em outros deuses D minúsculo é que eles morreram e permanecem mortos. Aqui jaz Allan Kardec, Allan Kardec? Aqui jaz o fundador do hinduísmo, fundador dessas outras seitas, mas no túmulo de Jesus, ele não está aqui. Ele ressuscitou. É isto que nos dá esperança. A nossa esperança, ela não está só aqui nessa vida. Paulo, ele diz, se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós precisamos crer que um dia nós vamos ressuscitar. Não nesse corpo perecido, esse corpo sujeito a doença, cansaço. O irmão ali mesmo disse, que dormiu, acordar 1h da manhã para ir trabalhar. 1h30. 1h30 da manhã para ir trabalhar e estava cansado. Esse corpo cansado vai ser transformado em um corpo glorioso. E é isso que nos dá força, nos anima. Eu não vou desanimar, porque eu sei que o que me espera é muito melhor. E tem uma coisa bem interessante, que até para ser arrebatado eu tenho que crer que Jesus ressuscitou. Não vai ser. Porque se eu não creio que Jesus ressuscitou, é vã a minha crença, porque Jesus, a Bíblia diz que é a primícia dos que dormem. Porque ele morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Lázaro morreu, ressuscitou, mas morreu de novo. O filho da viúva de Naim foi ressuscitado, mas morreu de novo. Mas Jesus ressuscitou e ressuscitou já em corpo glorioso. Disse que ele iria para o céu, mas voltaria e nós iríamos estar com ele. Onde ele estiver, nós vamos estar junto com ele. Quantos creem nessa promessa? Glória a Deus. Lembremos que Jesus morreu por causa do pecado do homem. E sua morte saldou o débito do homem para com Deus. Conforme afirma Paulo em Colossenses 2,14. O sangue de Jesus derramado é suficiente para apagar todo e qualquer pecado. Se o inimigo está lá na sua mente dizendo, quando você não conhecia Jesus, você fez isso, fez aquilo outro, aí você vai dizer, mas o sangue de Jesus, o seu Filho, me purifica de todo pecado. E eu falei na semana passada, nós como crentes, como salvos, não saímos dizendo, hoje eu vou pecar. Pecado é um acidente na nossa vida. Agora, quando nós pecamos, nós temos a quem recorrer. A palavra de Deus diz, João, ele escreve, filhinhos, estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Ele orienta, ele diz, eu escrevi tudo isso para
que vocês não pequem, mas se pecar, não esconda o pecado, em minhas palavras. Vá a Jesus, Jesus perdoa todo e qualquer pecado. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, se pecou, vai a Jesus, pede perdão e faz um propósito na sua vida. Não vou mais cair nesse pecado. Não vou mais dar lugar ao inimigo na minha vida nessa situação. Morte é separação. Eu já falei, morte espiritual é o estado da pessoa que vive sem Deus, cujo espírito está morto, isto é, separado de Deus. Morte física é a separação dos entes queridos e principalmente separação da alma, do espírito e do corpo. E biblicamente é a segunda morte, uma eterna separação de Deus, deve ficar parecendo Helena. O corpo volta ao pó, sepultamento, o espírito volta para Deus, à disposição de Deus. As pessoas que morreram salvas vão ressuscitar no arrebatamento da igreja, vão ressuscitar já com o corpo glorioso. Aí a gente questiona, quem morreu no mar, afogado, não acharam o corpo, quem morreu queimado, quem morreu, sumiu o corpo, o bicho comeu, tudo vai dar conta. O mundo, a terra, a água, o fogo vai dar conta daqueles que morreram. E quem morreu no pecado só vai ressuscitar no grande dia de juízo, para ser julgado e ser lançado com o diabo no inferno. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar no arrebatamento da igreja. Aí a gente trouxe também algumas teorias que tentam negar ou relativar a realidade do pecado. Se não existe pecado, não precisaria Jesus ter morrido. Se não existisse pecado, não precisaria Jesus ter morrido. O que é que o ateísmo diz? O ateísmo, ele nega a existência de Deus e, por consequência, vai negar a existência do pecado. Como o pecado é essencialmente uma ofensa radical e direta a Deus, negar-lhe a existência consiste numa tentativa humana de também negar a realidade do pecado. Se Deus não existe, o pecado é uma ofensa para Deus, então automaticamente ele está negando que o pecado não existe. Isso porque a inexistência de Deus implica necessariamente a inexistência do pecado. Então o ateísmo, ele nega a existência de Deus e, por consequência, a inexistência do pecado. Porque o pecado é uma ofensa a Deus. O determinismo, quem lê? Determinismo, quem lê? Todo mundo está mastigando A agora? filosofia que ensina que o universo da vontade e dos desejos humanos estão subordinados a leis inalteráveis. Dessa forma, a responsabilidade do homem na sua queda é nula, visto que o pecado é algo Inexorável. Aí eu coloquei algo que é inexorável. Vermelho, pode ler. Pode ler o vermelho.
Não é Deus que vai me colocar dentro desse ônibus. Separou algumas pessoas para entrarem no ônibus que vai para o céu e separou outras pessoas para entrarem no ônibus que vai para o inferno. Ele colocou os dois e ele ainda é tão bom que diz: coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele está orienta: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Então, Deus não destinou uns para a salvação e outros para a condenação. O hedonismo sustenta que a existência humana consiste na busca incondicional do prazer e bem supremo, finalidade única da vida. Essa filosofia de vida relativiza o pecado, desde que ele seja entendido como meio de alcançar o grande objetivo do homem, o prazer. Eu vivo fazendo o que me agrada, o que me dá prazer. Não tenho a quem prestar conta. Se pecar me dá prazer, eu peco. Se fazer o bem me dá prazer, eu faço. Então essa seita daí, o hedonismo, ele sustenta que o homem vive em busca do prazer. Ele faz o que lhe dá prazer e não tem a quem prestar conta. Mas nós temos um Deus que precisamos prestar contas a Ele. Cada um é tentado quando atraído e engodado. Atração, corpo engano, alma. É igual a sedução. Eu vou ler por aqui, que eu li. Cada um é tentado quando atraído e engodado. Atração do corpo e engano da alma. É igual a sedução, fascinação e encanto pela sua própria concupiscência, mau desejo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Observou, irmãos? O pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, se a gente é tentado e a gente não der lugar ao pecado ser consumado, nem na mente, nem no corpo físico. Porque Jesus disse lá no Sermão da Montanha que se a pessoa olhar com intenção impura no seu coração, não consumou fisicamente o pecado, mas já pecou na mente. Então a mente não pode consumar o pecado. O pecado sendo consumado, ele gera a morte. Morte espiritual, morte física e depois a morte eterna. Nós, quando não conhecemos a Jesus, estávamos mortos espiritual. Quando conhecemos a Jesus, tivemos vida espiritual. A morte física, a gente não pode fugir dela. A Bíblia diz que está ordenado aos homens todos morrerem. Então a morte física, a gente não pode se livrar dela, a não ser aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, que vão ser transformados e arrebatados. Mas se Jesus demorar mais um pouco, muitos ainda vão morrer. Morte física. E a morte eterna é para aqueles que não conheceram ao Senhor. Não conheceram no sentido da palavra, não aceitaram, não receberam, que às vezes já ouviu a palavra, mas o coração endurecido, não receberam a palavra. Então, se consumar na mente, já está na separação. Se consumar na mente, já está na separação. Eu falei na semana passada
mas eu não posso deixar ele fazer ninho. O que é fazer ninho? É um pensamento ruim vir para a minha mente e eu dar lugar da expansão àquele pensamento ruim. E aí o que é que acontece? Desce ao meu coração e eu fico com raiva da pessoa, eu fico querendo que aquela pessoa sofra alguma coisa, eu fico querendo cobrar algo que alguém fez. Esse aí é um exemplo que eu disse. O pecado sendo consumado, ele gera morte. E aí a gente precisa, se dispor de tudo. O irmão, eu assisti também algumas pregações da convenção, os palestrantes, os pastores, dando bem, falando coisas que a gente já sabe. Mas a unção é tão grande que parece que a gente está aprendendo uma coisa nova. Na ceia, o pastor José Wellington disse: perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seu filho, perdoe sua esposa, perdoe seu cunhado. Aí foi citando assim, eu acho que atingiu muitas pessoas, porque às vezes a gente guarda ressentimento. Quando a gente perdoa, às vezes, irmãos, não dá para a gente voltar àquela mesma intimidade que a gente tinha, de estar na casa da pessoa, a pessoa estar na casa da gente, a gente conversar, aquela amizade que tinha. Mas eu preciso olhar para a pessoa sem sentimento de raiva, de ira, de contenda. Eu preciso me liberar perdão. Eu perdoo a pessoa e preciso liberar esse perdão dentro do meu coração. Não merece? Pode não merecer, mas eu também não merecia. Jesus me perdoou. Quando a gente perdoa, a gente se torna livre, na Livre. verdade. Porque quando a gente não perdoa, apesar de a gente ficar com ódio, a pessoa fica acompanhando a gente por onde a gente vai, vem no nosso pensamento. Então a gente fica se tornando presa com ela. Então a gente perdoa, fica livre, deixa ela caminhar. Porque às vezes a pessoa que ofendeu nem está lembrando mais que te ofendeu. É aquela situação que bate, esquece, que apanha, não esquece. A gente pode não esquecer, mas o sentimento, quando a gente olha para a pessoa, a gente precisa deixar esse sentimento. É difícil, porque tem coisa que machuca muito. Mas a gente, com a graça de Deus, a gente consegue sim. Não estou fazendo. Estou ouvindo, não.
mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim? Aí, ela ouviu, o sentido que foi aguçado no corpo dela foi o ouvido. Ela estava ouvindo uma mentira. É assim que Deus disse, não comerás de todas as árvores do jardim? O que foi que Deus disse? Coma de todas, só não coma de uma. Aí Satanás já virou, para ele ter uma oportunidade dela responder alguma coisa. Porque ela podia, simplesmente naquela hora, o irmão disse que Satanás já podia ter conversado outras vezes, já criado uma certa intimidade. A gente não tem assim uma base bíblica para dizer isso, mas a gente pode até entender que poderia ter sido assim. É, professora? Hein? Se a mulher não gostasse de muito conversar, acho que isso não deveria estar. Não entre nessa linha, meu irmão. Vamos deixar isso aí para outra. Não entre nessa linha. Então a serpente disse: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Aí, já está o outro sentido. Já atingiu o corpo, agora a alma. Com o engano, princípio da dúvida. Quem disse foi Deus. A serpente está dizendo diferente. Quem deve estar com a razão? Distorção da palavra. Distorção da palavra. Coloca a dúvida no seu coração, no meu coração, no nosso coração. Será que pode ou não pode fazer? Engano, princípio da dúvida. Sereis como Deus. Olha aí o que a serpente está dizendo. Sabendo o bem e o mal. Aí agora atinge o espírito. Mudança. Eu vou ser semelhante ou igual a Deus. Atinge o corpo, a alma e o espírito. A alma está no meio, não é? O corpo aqui, o espírito, a parte que quer se relacionar com Deus, e a alma, o sentimento. Quando o meu espírito está ligado com Deus, meu espírito quer fazer a vontade de Deus, meu espírito está fortalecido, a minha alma, ela sente a vontade de fazer as coisas do espírito. Mas quando o meu corpo domina, a minha alma sufoca o meu espírito, porque a minha alma quer fazer as coisas que o espírito, que a carne está mandando. É por isso que Jesus tem que dominar a nossa alma. A minha alma tem sede de Deus. O meu sentimento, aquilo que une o meu corpo e o meu espírito, precisa ser de Deus. Está fortalecido em Deus. A mulher viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Aí agora já está namorando o pecado. Já esqueceu até o que é que Deus disse. Aí veio o fascínio, o encanto, despertou a salivação, a fruta é boa, olhou, viu que era bonita, era boa, todos os órgãos do corpo agora já estão envolvidos no pecado. A árvore desejável para dar entendimento, mau desejo concebido, tomou do seu fruto e comeu, pecado foi consumado, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. É o versículo: o pecado sendo consumado gera a morte. Aí vai para o outro lado agora. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto com fome. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, eu já falei sobre isso, manda que
pedras se tornem em pães. Jesus estava com fome, estava ali, vendo, ele podia ver ali um pão, que aquelas pedras poderiam ser transformadas, aguçar o seu paladar. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. A mesma coisa agora, vai a alma, os desafios, a adrenalina ali no seu corpo. Aí vem a outra tentação. O diabo transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrar-me e adorares. Agora vem o Espírito. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Do mesmo modo que Eva foi tentada no corpo, na alma e no espírito, Jesus também foi tentado. A diferença, Jesus não pecou. E a Bíblia diz que ele não nos dá tentação além daquela que nós podemos suportar. Antes, com a tentação, ele nos dá também o escape. Então, no caso de Jesus ali, professora, foi mais difícil ainda, porque eles estavam com fome. Geralmente, quando você sofre, não está com fome, você tem umas certas perturbações, porque a fome, você está ali, o corpo está debilitado, mas ele estava tão cheio de Deus que não teve chance para isso. E talvez você está com fome, que já passou fome, sabe? Porque esse meio atordoado, mas ele estava ali cheio, justamente usando a palavra para ele fugir daquela tentação. É isso, gente. Às vezes, a gente está com falta de algo, e Satanás vem com uma bandeja bem sortida, bem bonita. E a gente só não pode dizer, graças a Deus, é Jesus que está mandando. A gente precisa ter o Espírito Santo para saber diferenciar uma coisa de outra. Um exemplo, às vezes uma criança em casa brigou, o pai e a mãe brigou com a criança, bateu, colocou de castigo, aí ele sai, chega numa esquina, tem alguém lhe oferecendo alguma coisa que ele sabe que não é de Deus, mas a sua necessidade naquela hora pode fazer ele querer aceitar aquilo. É por isso que a gente precisa orientar os nossos filhos. Às vezes o marido brigou com a mulher. Brigou, que eu falo, se desentendeu. Que casal se desentende? Ninguém vai dizer aqui que porque é crente não tem uma hora que não concorda com o que o outro diz. Não pode deixar o só se pôr sobre a ira. Ter qualquer problema, vai lá e conserta logo. E aí sai o marido para trabalhar, a mulher sai ou por outro lado para trabalhar também. E na primeira oportunidade que tem, alguém diz uma palavra que ele estava precisando de ouvir. Uma mulher, por exemplo, diz uma palavra que ele estava precisando de ouvir. Um homem diz a ela uma palavra que ela estava precisando ouvir do marido. E já é uma maneira de tentação, que nós precisamos estar acordados e vigilantes, para não deixar sermos levados pela tentação. A preservação da santidade cristã. O que é pecado? Quem lê ali o primeiro? O que é pecado? Toda iniquidade, violação à lei de Deus é pecado. E há pecado que não é para a morte. 1 João 5,17. Então, tudo que transgride a lei de Deus é pecado. Nós precisamos separar as coisas. Porque às vezes nós encaramos costumes da nossa igreja como pecado. O pecado não é você fazer ou deixar de fazer o costume que nossa igreja tem. O pecado é você desobedecer. Se você sabe que a nossa igreja não permite,
E eu faço porque eu acho que na Bíblia não está escrito aquilo, eu estou pecando porque eu estou desobedecendo aquelas pessoas que Deus colocou na frente da nossa igreja como líder. Pecado de Adão e Eva não foi simplesmente comer a fruta proibida ou o fruto proibido. O pecado de Adão e Eva foi desobedecer a ordem de Deus. E nós, irmãos, tem líderes na frente da nossa igreja. Uma vez um irmão questionou para mim: me mostre na Bíblia onde é que está escrito isso, assim, assim, porque não, a nossa igreja não permite, não está escrito na Bíblia explicitamente. Às vezes são costumes que são bons, não tem nada a ver com salvação, mas são costumes bons que nós preservamos. O pecado está em eu ir de frente, bater de frente com a liderança e querer impor aquilo que muitas vezes não é permitido naquele ambiente. Eu fui criada na igreja desde quando eu nasci, minha mãe já era crente. Eu acho que eu já disse isso aqui aos irmãos. Aí eu disse uma vez que se uma pessoa que morreu há 30, 40 anos... Quem conheceu o pastor Rodrigo? Alguém conheceu? Pastor Rodrigo Santana, alguém conheceu? Conheceu, irmão? Eu disse, eu usei esse exemplo. Eu disse, se o pastor Rodrigo ressuscitasse, aí a irmã virou para mim e disse assim, morria de dor. Porque a igreja que ele deixou, que a gente foi criada nessa igreja, não existe mais. Tem alguns remanescentes, ou não, irmão? E a igreja era muito mais abençoada. Eu disse, eu nunca me lembro na minha infância, na minha adolescência, de um membro da igreja levantar o dedo para falar assim, em risco com um líder, quanto mais com o pastor. E hoje a gente vê. A gente vê. Então, quando eu desconsidero um líder que Deus colocou na frente da obra, eu posso não concordar com ele, chegar, conversar, eu e ele sozinho, ou irmão, não concordo com isso, me ajude aqui, me esclareça. Agora eu levantar, então, no meio de uma reunião, colocar o dedo em risco assim, ó, na frente do líder ou de um pastor, é muita afronta. E a Bíblia orienta nós orarmos pelas autoridades e orar pelo pastor, porque eles cuidam da nossa alma. Ah, mas o pastor, tem pastor isso, pastor aquilo, irmãos. Tem, mas Davi já estava ungido rei. Aleluia. Saul estava fazendo tudo que era contrário à vontade de Deus, mas Davi, ele disse, ai de mim, é ungido do Senhor. Vai prestar conta se ele estiver fazendo alguma coisa que não agrada a Deus? Vai. Mas não sou eu quem vou punir uma autoridade que Deus colocou ali para me orientar. No Evangelho, agora no Novo Testamento de Cristo, independente de posição eclesiástica, o próprio Senhor Jesus nos ensina a explicar o próximo superior a nós. Então já começa já dentro de casa, no próprio irmão, independente de cargo eclesiástico. Então, quando ele tem um respeito do irmão, imagina o líder. Então, o treinamento já começa dali, meu próprio irmão, independente de posição eclesiástica. O respeito. Isso. Filho levanta o dedo para mãe, para pai. Difícil, não é? Mandamento com promessa. O único que a Bíblia diz? O primeiro ou o único? O único, eu acho, não é? Mandamento com promessa. Posso não concordar com meu pai, com minha mãe, mas honrar. Eu preciso honrar. Não concordo com o que ele está dizendo, mas eu não levanto o meu dedo, não falo mais alto, não grito. São determinadas situações que a gente precisa. Então, tudo que viola a lei de Deus é pecado. O cristão pode pecar? É o que eu disse. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado.
porque a sua semente permanece nele e ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Ele não sai de casa com a intenção, vou pecar hoje. Hoje eu vou na casa do irmão e vou chegar lá e dizer tudo que eu quero dizer. Não, eu sou nova criatura. Meus lábios agora são santos. Eu posso chegar lá e dizer a ele tudo, mas eu vou procurar um meio educado. Educado que eu falo é o meio de não chegar lá e fazer um escândalo, como é que é isso aí? Porque a gente pode chegar para a pessoa e acertar a situação. Você me disse isso naquele dia, eu não gostei, porque é crente, irmão, busca os seus direitos. Não é porque a gente é crente que a gente baixa a cabeça para tudo, não. A gente precisa só ter um meio, a maturidade espiritual para a gente resolver as situações. Eu reclamo uma conta de luz que deu errada, eu reclamo uma conta de água, eu reclamo se alguém eu mandei um documento, uma encomenda, não chegou. Só que eu sou um representante de Cristo, eu não posso chegar nos correios e fazer um barraco, porque até minha veste vai dizer quem eu sou, vai dar escândalo a palavra de Deus. Mas se pecarmos, temos um advogado. E se o cristão pecar? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, vai ao advogado. Jesus perdoa, confessa, deixa e alcança a misericórdia. Como se livrar da culpa? Consequência do pecado. Como se livrar? Quem cobre as transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Se eu pensei e pequei no pensamento, eu vou pedir perdão a Deus. Ninguém precisa chegar na igreja e dizer, irmãos, eu pequei no pensamento e contar até o pensamento que teve. Não, pecou no pensamento, pede perdão a Deus. Pecou com ação, pecou dentro de casa, marido e mulher, família, pede perdão dentro da família. Pecou que causou escândalo, aí precisa pedir perdão na igreja. Oi? Não, agora se Jesus vier antes do dia da ceia. O dia da ceia é um dia que não deveria ter pedido de perdão. Mas aí, olha o que acontece no dia da ceia, quando pensa em pegar no pão, aí a consciência aperta. O dia de ceia deveria ser um dia que não deveria precisar pedir perdão. Mas se a igreja parar de falar sobre esse momento, vai se tornar uma coisa esquecida das pessoas. Perdido do perdão. Sim, mas justamente por isso que os pastores, quando estão celebrando a ceia, dizem alguém que quer pedir perdão. É isso. E geralmente aparece alguém para pedir perdão. E também aquele que levanta, eu quero pedir perdão, porque em casa eu discuti com a minha mulher. A mulher está do outro lado lá. Vai lá, abraça sua mulher e acabou. Mora na mesma casa. Mora na mesma casa. Perdão para a igreja. E se eu for testemunha do pecado do irmão? Se eu ver o irmão pecando, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus, orará, e Deus dará vida àquele, aqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte. Oposição direta a Jesus como Filho de Deus, único caminho. Blasfêmia contra o Espírito Santo, apostasia, que é o abandono da fé, e por esse não digo que ore. Ali tem citado 3 exemplos. Quando a pessoa se opõe diretamente a Jesus, a blasfêmia contra o Espírito Santo e a apostasia, abandono da fé.
Tem pessoas que vêm chorando, o irmão estava contando. E aí dizendo, irmão, eu pequei contra o Espírito Santo. Não pecou contra o Espírito Santo, porque quem peca com o Espírito Santo não tem remorso nenhum. Se já está ali chorando e sentindo remorso ou arrependimento, não pegou contra o Espírito Santo. A gente vai parar nesse slide daqui, citação de Bruce Marino. Quem foi ele? Foi um teólogo pentecostal. Descrever o pecado é uma tarefa difícil. Há muitas sugestões a respeito da essência do pecado. A incredulidade, o orgulho, tudo isso é pecado, viu, irmãos? O egoísmo, a rebelião, a corrupção moral, a luta entre a carne e o espírito, a idolatria e combinações entre todos esses itens. Inclusive o pecado de ignorância. Ignorância no sentido de você não querer aprender, não querer saber. Ignora, né? Não é ignorância no sentido da pessoa não conhecer determinado assunto. Tanto o pecado mais insignificante, ó gente, presta atenção a isso aqui, ó. Quanto mais hediondo, são suficientes para levar à condenação eterna. Mesmo assim, pecados mais graves usualmente têm implicações mais significativas. Não tem um inferno com menos rigor para quem comete uma mentira e um inferno com mais rigor para quem comete um assassinato. A gente sabe que o que diferencia é o quê? A consequência. Quem comete uma mentira, às vezes a consequência não é tão grande, depende do que a pessoa mentiu. A consequência de quem comete um assassinato é maior. Mas olha o que diz ali, ó. Tanto o pecado mais insignificante, quanto mais hediondo, são suficientes para levar à condenação eterna. É por isso que o Pai Nosso, ele diz, perdoa as nossas dívidas. Sempre que a gente estiver orando, a gente pede, Senhor, perdoa os meus pecados. E quando a gente pede perdão, a gente precisa entender que a gente precisa gerar arrependimento. Porque senão a gente peca hoje, amanhã pede perdão, e amanhã a gente está fazendo a mesma coisa. Então, quando eu peco, eu peço perdão e eu preciso ter arrependimento. Arrependimento, eu falei na semana passada, não é a gente dar uma volta de 360 graus, porque vai para o mesmo lugar. É dar uma volta de 180 graus. É mudar de posição. Nós precisamos ter isto na vida da gente. E tem situações na nossa vida que nós pecamos e temos dificuldade de deixar aquele pecado. E aí você vai precisar, eu no caso, você, quem estiver nessa situação, vai precisar orar em relação à situação. E às vezes até jejuar em relação àquilo que eu não consigo deixar de fazer. Eu sei que é pecado, eu não consigo deixar de fazer. Eu preciso fortalecer o meu ponto fraco. Para a semana eu vou precisar correr um pouco mais, mas também aqui para frente já é alguns pontos que são menos, não vai precisar um comentário tão grande. Gente, eu passei um exercício, eu pedi a Cléo para colocar no grupo, é para vocês fazerem. Agora eu não quero que mandem para o meu zap nem para o meu e-mail.
eu quero que vocês façam e me entreguem aqui. Pode me entregar de hoje a 8 ou de hoje a 15, até o último dia da aula. 4 aulas que a gente vai ter hoje a segunda, ainda tem mais 2. Vocês podem me entregar de hoje a 8 ou de hoje a 15. Pode ser feito individual ou de dupla. Pode ser digitado ou pode ser escrito à mão, vocês escolhem. Agora não mandem para o meu zap e me entreguem aqui. E depois da 4ª aula eu não recebo mais. Esse trabalho vale 10 pontos e a prova vai valer 10. A prova vai ser online. Eu vou deixar o link. A gente termina a aula na quinta. Eu deixo o link na sexta. Vocês fazem sexta, sábado, domingo e segunda. Meia-noite de segunda a gente encerra. E aí eu acredito que nesse período todo mundo já vai ter feito a prova. Cada uma vai valer 10, a gente vai dividir por 2. Quem não entregar o trabalho vai ficar, se tirar 10 na prova, vai ficar abaixo na média, que é 5. A gente tem um tempinho ainda, aí se junta com outra, quem tiver dificuldade de fazer, junta com outra e faz. São questões que a resposta todas estão nos slides. Então não tem dificuldade. Se tiver dificuldade, manda uma mensagem para mim. Porque se vocês ligarem, eu posso não atender. Porque eu dou aula aqui, eu estou coordenando congregações no setor da Liberdade e geralmente eu não atendo o telefone, mas se mandar mensagem eu respondo todas as mensagens. Eu não demoro em responder não. Agora telefone, irmão, é impossível, porque meu telefone